investigação sobre magia começa com uma frase do Joseph Campbell, que eu achei bonito. Se vocês entenderem, depois vocês me contam. Que é: um psicótico se afoga nas mesmas águas em que o místico nada com prazer. Relembrando, a consciência é a substância de toda a realidade sensível e a causa eficiente de sensações. Isso foi aquilo que a gente descobriu juntos. E aí a gente chega no momento da magia. Ou sugestão, ou efeito placebo, ou efeito nocebo, ou hipnose, ou milagre, ou o nome que você quiser dar para ela. O efeito placebo, inclusive, é muito curioso, porque ele é cientificamente aceito e provado, e em todos os testes medicamentosos você tem um grupo de controle com placebo. Só que a ciência não entende isso. Eles não... Cara, como é que pode? A força da crença, o cara está recebendo um comprimido de amido de batata, um comprimido de batata, e o cara melhora de uma doença talvez até às vezes incurável, considerada incurável, e o cara melhora. Como é que isso é possível? Por quê? Será que é o potássio da batata? Como é que isso é possível? E aí, na ciência materialista, realmente é uma impossibilidade. Porque se a consciência é um epifenômeno cerebral, ou seja, ela é um acidente da substância material, não faz sentido nenhum, porque a substância é aquilo que se autodetermina. Como é que um acidente pode gerar efeito na substância? Agora, como nós todos já descobrimos que a consciência é a substância da realidade, o efeito placebo é simples, não tem mistério nenhum, é algo auto-evidente. E aí, diante dessas situações que a gente está investigando, a consciência cria a realidade, então a criação é um ato de percepção. Porque se você só tem sensação e consciência no universo, criação é um ato de percepção. E aí segue-se a minha definição de magia. Magia é a arte e a ciência de conduzir transformações na percepção através da inseminação de uma crença em camadas profundas da consciência. É somente isso. Magia é a arte e a ciência de conduzir transformações na percepção através da inseminação de uma crença, em camadas profundas da consciência. Aqui embaixo eu botei a frase de Jesus, que ilustra, uma pessoa ilustre, ilustrando perfeitamente esse fenômeno. E vamos para a próxima etapa, sobre camadas da consciência. Isso aqui eu criei uma estrutura para vocês. Claro, isso é um mapa mental. A descrição não é a coisa descrita, como a gente já tinha investigado há tempos atrás. Isso mostra uma história da criação, uma história da alienação da substância. Então, no primeiro momento, a consciência de si, que é, tal como um sono profundo, é uma consciência sem objetos, ela tem uma ideia de uma consciência humana, Adão Kadmon, Adão. Na realidade, Adão ele não é um indivíduo, ele é uma estrutura transpessoal, ele não tem nenhum princípio de individuação nele, mas ele dá lugar ao aparecimento do organismo. E aí já nasce uma segunda dualidade, organismo versus meio. Nenhuma dessas dualidades, elas têm existência inerente. O organismo, ele não vive e existe fora do meio, ele precisa do meio para existir. Ele respira, ele se alimenta, ele é nutrido pelo meio, ele não tem como viver fragmentado. Mas aí dentro do organismo, esse cacuete de alienação permanece. E há uma nova dualidade se manifestando, que é a dualidade mente e corpo. O corpo se torna embotado e a gente passa a prestar mais atenção no pensamento que está acontecendo, nos discursos internos, das vozes da cabeça. O corpo se torna extremamente embotado a ponto de repente você entrar no seu carro e fazer uma viagem e de repente você chegou no lugar e você fala: meu Deus, eu já cheguei no lugar, nem vi o trajeto. Por quê? Porque você estava embotado das experiências sensíveis. Você estava muito mais atento aos discursos internos. E acontece uma nova dualidade, enfim, dualidades não param entre persona e sombra, que é, como o meu amigo Pércio falou, o opositor se manifesta dentro de nós mesmos, é o grande sabotador. Isso é interessante, porque se vocês perceberem, por exemplo, respirem. No momento que eu pedi para vocês respirarem, vocês já estavam respirando anteriormente. Só que vocês focaram a atenção de vocês na respiração.
a respiração era um processo inconsciente até que a atenção se voltasse para ela, como se fosse uma luz de uma lanterna. Então, o consciente é índice de si e do inconsciente. A atenção é o consciente e a desatenção nada mais é do que o próprio inconsciente. E agora, continuando. A metodologia, o processo mágico, como ele funciona? Primeiro, eu vou contar uma história de uma pessoa fictícia aqui. Sei lá, pensar numa pessoa, Jussara Carrapicho. Jussara Carrapicho, ela só sai com boy lixo. A mulher, ela tem um grande insucesso amoroso na vida dela e ela carrega uma série de crenças internas dela de que, pô, a homem é tudo igual, a homem é tudo vagabundo, é tudo lixo, eu não quero, mesma coisa, não quero me relacionar com ninguém, quero só mulher independente, enfim. Os tempos vão passando, ela vai envelhecendo, e aí ela começa a se sentir triste por conta dessa condição desses insucessos amorosos. Ela vai até uma mãe de santo, sei lá, uma feiticeira, alguma coisa que promete a pessoa amada em 3 dias. E aí, ela chega, sei lá, Cassandra Malandra, o nome da feiticeira. Ela chega até a Cassandra Malandra, e a Cassandra Malandra propõe alguns rituais para ela, mediante, claro, módica contribuição, propõe alguns rituais para a nossa Carrapicho, que ela, né, se trabalhe melhor e vá até um cemitério e leve uma vela preta na mão, enfim, uma série de estruturas ali. E aí, ok, vai lá a nossa amiga, a Carrapicho, chega diante de um mausoléu onde tem um espelho, fica com a vela na mão e fala, sei lá, ela falou que eu preciso me relacionar com uma entidade extracorpórea chamada Ida, a dona Ida, pronto. Então, Ida, traga o homem da minha vida. Isso tudo é para ilustrar para vocês como é que funciona o processo mágico. Você precisa fundar uma crença naquela escala, naquelas camadas de consciência. Se você está só no nível do ego ou da sombra, você não afunda nada. Na verdade, o mais provável é que você consiga exatamente o inverso do seu intento. Por exemplo, você está à noite, você quer dormir, você está lá na sombra, você não vai dormir. Você vai ficar à noite acordada e vai chegar, sei lá, às 6 da manhã, você está com os olhos roxos já. Não adianta. Para a magia funcionar, para o feitiço, por isso que eu até critico esses movimentos de segredo e tudo mais, porque eles negligenciam essa parte de você precisa fundar uma crença. Se a crença não for afundada, não vai ter efeito algum. E aí, o intento mágico, ele precisa ser uma imagem mental clara, sem detalhes excessivos, provável, precisa ser provável. Aí lembre-se daquela passagem de Jesus está no deserto, e aí o capetinha chega lá, começa a falar um monte de coisa, faça coisa cinematográfica, Jesus, faça. Ele fala, não, cala a boca aí, não para de inventar, quero soltar raio pelos olhos, não, para. Trabalhe coisas prováveis. Por quê? Porque você tem 8,2 bilhões de pessoas no mundo que acreditam que soltar raio pelos olhos é uma impossibilidade, é falso. Então trabalhe coisas prováveis, minha sugestão. A menos que você queira afundar até o nível do absoluto. Aí você consegue soltar raio pelos olhos, beleza, ok. Mas não é o caso. Vamos trabalhar. À medida que você for pegando consciência na mágica, aí sim você trabalha de outra forma. E você precisa fundar na substância. Os outros passos não daria tempo da gente ver agora, mas aí você precisa fundar na substância. O segredo de afundar na substância é simplesmente atenção sustentada. Quando a Carrapicho chegou no mausoléu, ela estava com uma expectativa muito intensa. Ela estava com uma carga emocional, uma intensidade emocional muito grande. Isso fez com que ela ficasse, estou morrendo de medo aqui, pode ter um bicho aqui, um espírito, um negócio zombeteiro aqui. Então, ela estava se relacionando com o luminoso, com o obscuro, com o oculto, e isso gerou dentro dela essa atenção sustentada. Você pode gerar esse tipo de atenção sustentada por repetição. Então, você vê o uso de mantras. Você pode, então, transformar o seu intento em um mantra. Você pode gerar um ritual. O ritual também gera esse tipo de atenção, né, sustentada. Ou uma relação religiosa com a divindade também, da sua religião. Isso também funciona perfeitamente. Ou
ou simplesmente por meditação. Então, muito obrigado a todos. Essa é a mística sem mistério.